A relação humana, ela é a base fundamental do marketing, né? Quando ele se sente desumanizado, ele cria coisas que são desumanizantes, né? Obviamente, como qualquer relação humana, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então você, na verdade, tem que quebrar, né, de certa maneira, o imediatismo que também é inerente, especialmente às empresas em capital aberto. Hoje eu tenho mais um amigo queridíssimo aqui, que é o Marcos Bedendo. Ele é palestrante, autor e professor de marketing e branding. Ele tem mais de 20 anos de experiência, foi executivo da Unilever, da Whirlpool, da Balduco. É fundador e consultor da Brandwagon. Se eu falar errado, Marcos, você vai lá e me corrige, já faz já um jabá da sua consultoria aqui. É uma empresa É, especializada em pesquisa, marketing e branding, atendendo grandes empresas como Itaú BBA, Santander, Johnson Johnson, Delta Airlines, Somos Educação, Grupo Ultra, MSD, Corteva e várias outras. É o único brasileiro coautor de Philip Kotler no livro Marketing H2H. Este livro aqui que você está vendo aqui do meu iPad, e autor também de Branding, Como Fazer na Prática, um livro excelente que eu já li, muito bom, recomendo demais. Ele é professor da SPM, da FIA, da Fundação Dom Cabral, do IBMEC e colunista da Exame. Marcos, muito prazer te ver aqui, querido. Tudo bom? tudo bem, tudo ótimo. Muito feliz aqui de ter esse convite teu aqui para bater um papo aí com o pessoal da Tingi. Marcos, eu queria conversar especificamente sobre esse livro aqui, porque a temática dele é incrivelmente importante para todo tipo de empresa, não só para os profissionais de marketing, mas para o pessoal que trabalha com estratégia, com vendas, para o RH, Marcos, extremamente importante. Então, eu queria que você contasse aqui para a gente, no que se baseia esse conceito do H2H, humano para humano? Por que ele passou a ser tão relevante, especialmente agora? A relação humana, ela é a base fundamental do marketing, né? Então, desde o início do marketing, basicamente o que o marketing vai falar são maneiras de você interagir e se relacionar com as pessoas, né? Então, desde o início lá das discussões lá nos anos 30, 40, passando pela, quando a gente começou a discutir mais as questões do branding, né? A partir dos anos 90 e tal, sempre, na verdade, o marketing trabalha com relacionamento. Então, o que a gente percebeu, né, mais recentemente, é por isso que o livro, enfim, se torna importante hoje, é que a gente teve uma ida, né, assim, do marketing para o marketing digital. E o marketing digital, da maneira como ele foi estruturado, da maneira como ele é praticado por boa parte, inclusive, das empresas, algumas, nem todas, né, mas algumas empresas, ele é meio desumanizador. Tá? Então, o que que significa isso? Né? Que eu tento fazer com o consumidor uma coisa que eu faria com uma linha de produção, que é o tal do funil de vendas, né? Então eu olho assim, em vez de eu olhar uma pessoa fazendo uma compra porque ela tem um desejo, uma necessidade, um interesse, um problema para resolver, eu vejo etapas de um processo de compra, né? Ah, então tem que ter aqui uma tentativa de atenção, aqui eu tenho que fazer o cara gerar um engajamento, aqui eu tenho que fazer o cara fazer isso, tal, tal, tal. Então isso dentro da ideia do marketing digital, ele desumanizou muito, né? Então, basicamente, eu não olho mais a pessoa, eu olho um objeto lá, né, ainda que seja uma pessoa, mas como se fosse um objeto, fazendo uma atividade. Que eu, como marketing, tenho que, de certa forma, manipular ele para passar para a escadinha seguinte lá do funil, né? Então, você cria, às vezes, estratégias que elas não estão baseadas necessariamente no bem-estar das pessoas, no interesse das pessoas, no benefício para as pessoas, está baseada em ele pular de uma fase para outra lá do teu funil. Então, você não trata as pessoas como humanos, né? Você trata as pessoas como, né, um objeto ali que tem que fazer certas atividades para chegar no fim. E a gente percebe isso pela forma como a gente, às vezes, é impactado atualmente pelas comunicações, né? Então, é a chuva de spam, é o spam via WhatsApp, é ligação robotizada e tal, que assim, no fundo, parece que se você tiver um grande funil de pessoas entrando em cima e eu conseguir automatizar lá os processos, no final eu tenho um fluxo constante de compradores. Pequena empresa, ela naturalmente é humanizada, né? Porque você tem o dono, você tem as pessoas que convivem no dia a dia com os clientes e consumidores e tal. Grande empresa, ela também é desumanizante, né? Porque também, assim, o que que ela tem ali? Tem pessoas cumprindo a sua função numa pequena etapa ali de um processo enorme, tá? Então, para o colaborador, em muitos casos, também é desumanizador, né? O que que você faz na empresa? Né? Eu faço o A para o B. Ah, mas o que que se entrega no final? Cara, eu nem sei o que eu entrego às vezes. Eu só Fala aí. vou doar para B. Então, esse é um processo que a gente passou ao longo do tempo e que está
e que agora a gente percebe, até por uma questão de mudanças culturais e da próprio avanço tecnológico, né, com inteligência artificial, que permite a gente, de novo, a ser mais humano e tratar as pessoas mais como indivíduo, a gente percebe que é importante, às vezes, você resgatar, obviamente, numa visão muito mais contemporânea, entender as pessoas como seres humanos, e aqui a gente fala muito até de stakeholders, tá? Então, tratar os outros elos da cadeia também como seres humanos, né? Então, eu tenho meu fornecedor, o meu parceiro, o meu consultor, o meu colaborador, o meu acionista. Então, tudo isso tem que estar no meio mais humanizado, tá? Então, mais comunitário e tal. Então, essa é um pouco da tônica, assim, geral do livro. E tem uma passagem no seu livro que eu queria muito que você explicasse. Eu vou ler aqui textualmente o que você escreveu. Olha, o marketing pode passar a desempenhar um papel significativo na inovação, abandonando a questão do porquê, ou seja, a relevância das pessoas antes que a engenharia aborde a questão do como. Eu achei interessantíssimo, queria que você explicasse o que está faltando para que isso possa acontecer de verdade. Porque o que a gente faz, na verdade, com esse livro é um resgate de algumas origens do marketing, e a gente traz, obviamente, um conjunto de ferramentas e princípios e tal, alinhado ao que a gente vive hoje com as questões tecnológicas, né, e sociedade. Pensa lá na Revolução Industrial. A engenharia vinha e falava assim: olha, eu consegui aqui criar uma técnica, um processo e tal, para transformar tomate em molho de tomate e botar numa lata. Tá? Então, da onde vinha a inovação? Da engenharia. Que o marketing fazia a partir dali? Comercializava, né? Então, nesse livro a gente até ousa traduzir o termo marketing, né? Então, o termo marketing é comercialização. Então, era uma comercialização, ou seja, é o processo de go-to-market. Então, eu tenho um produto, eu vou ao mercado. Com o passar do tempo, o que acabou acontecendo nas empresas, especialmente de bens de consumo, que são aquelas que começaram a Revolução Industrial, portanto, elas acabaram, enfim, tem um desenvolvimento até, né, assim, um pouco mais, em certos termos, de certas maneiras, elas estão à frente de outras empresas que começaram o seu ciclo mais tarde, tá? Então, inclusive, por exemplo, empresa de tech, então, empresa tecnológica, que começou ali a partir da internet, sei lá, anos 2000, ou a partir do smartphone, ali, 2010, 2015, obviamente, elas têm um tempo de desenvolvimento menor, né? Uma empresa que tem 200 anos, 150 anos, ela já passou por mais coisas, ela aprendeu mais coisas, tá? E ela tem mercados mais competitivos. Então, a indústria de bens de consumo, depois que você chegou, na verdade, num platô tecnológico, então, assim, antes o engenheiro fazia o molho de tomate, que o importante era a máquina que você conseguia construir, fazer um molho de tomate adequado, que ficasse dentro de uma embalagem adequada, que mantivesse lá a qualidade por um certo período de tempo. Então, tudo isso era importante, de fato, porque veja, o produto ele tinha um elemento ali interno que ele era muito apelativo para o consumidor. Porque ou eu preciso comprar o tomate e fazer todo o processo de fazer o molho, ou eu posso comprar a lata e abrir a lata, né? Então, obviamente, ele é um produto que tem vamos dizer, né, um valor muito fácil de perceber pelo consumidor, né? Então, o marketing vinha na esteira da engenharia. Quando você começou a ter os elementos da engenharia sendo meio commodities do mercado, então hoje, se você quiser abrir uma fábrica de automatável, é uma coisa de tecnologia dominada. Você vai lá, compra umas máquinas, se tiver dinheiro, né? Não compra lá umas máquinas, então você faz muito tomate, e o teu tomate é tão bom quanto da empresa que tem 200 anos de mercado. Por quê? Porque não tem base tecnológica mais, não tem um avanço tecnológico ali, exceto em áreas específicas. Então, o que aconteceu nessas empresas? O marketing passou a ter um papel mais estratégico, porque se a tecnologia tem pouco espaço para evoluir, quem que está evoluindo? Como que evolui, na verdade, então, os produtos? Do ponto de vista mais social ou cultural. Então, você não tem uma mudança necessariamente tecnológica, você tem uma mudança cultural. Então, sei lá, por exemplo, redução do uso de sódio. Isso é uma mudança cultural. Antes a gente não se importava com isso. Você botava o quanto ficava gostoso lá na sua comida. Hoje não, preciso reduzir o uso de sódio, porque eu sei que tem impacto na saúde e tal. Isso é uma mudança social. E aí, quem que capta a mudança social? Não é a engenharia, é o marketing, tá? Então, o marketing, né, a partir aí dos anos 70, 80 para algumas empresas, anos 90, 2000 para outros conjuntos de empresas, ele passou a liderar a parte de inovação das empresas, tá? Então, o que significa isso? Que a evolução dos produtos em empresas de bens de consumo, ela é feita em grande parte pelo marketing. Então, o marketing entende uma demanda, provavelmente está presente como uma tendência social, e ele volta para a turma de engenharia e fala assim, ó, precisamos de um produto que ocupe ou tenha esse tipo aqui de característica para eu poder conquistar um certo mercado.
tá? Então, o marketing passou a ter uma função estratégica, né? Ele que está puxando a inovação. No entanto, nas empresas até de base tecnológica um pouco maior, essa relação ela continua invertida. Então, quem está puxando ainda a inovação é a própria questão tecnológica. E o marketing fica como? Quase como o marketing lá dos anos 30 e 40 para as empresas. Ele vem a reboque. Então, quem que ele é hoje em dia? Ele é o cara, para algumas empresas, não para todas. Ele é o cara que ele é o gerador de lead, não é? Então, ele é o cara que vai lá e tem lá as etapas do funil, que faz tráfego pago, que faz lá o criativo lá, que vai dar um impacto maior ou menor, e aí ele vai controlar lá o funil, ele vai criar o lead, tal, tal, tal. Então, o que ele está fazendo, na verdade? Um aspecto totalmente tático, desalinhado, desconectado da evolução empresarial. Então, o que essa frase aí está colocando é justamente isso. Fala, gente, na verdade, o marketing tem que voltar, ou, né, dentro de algumas empresas mais recentes, ele tem que passar a ocupar um lugar mais estratégico, especialmente trabalhando no processo, né, da evolução empresarial via inovação, via novos produtos, via novos serviços, via novas formas de fazer as coisas. Então, uma parte importante do livro, basicamente, é você colocar, né, e dar, inclusive, ferramentas para o marketing assumir essa posição mais estratégica, especialmente no processo da evolução da empresa com relação à inovação. Então, as inovações estão colocadas no produto. E isso, na verdade, né, a gente já tem isso, estudos desde os antigos até os mais recentes, isso é de extrema importância, porque Uhum. basicamente aí a engenharia ela é melhor direcionada, ela foca, na verdade, em trazer soluções, né? Porque a engenharia ela traz soluções, né? Ela traz, ela pega lá né, uma ideia e transforma num produto real. Então ela é melhor direcionada, então você usa melhor os recursos internos da empresa e você consegue, na verdade, ter produtos que são que eles têm mais chance de sucesso porque ele já foi feito sob uma ótica do consumidor. Então, esse é um pouco do processo que a gente acaba construindo aqui. Amei, adorei, adorei. Essa reflexão, acho que é muito importante não só para os profissionais de marketing, né? Porque eles têm a capacidade de conseguir escutar o que você disse e comparar com aquilo que elas fazem. Mas é importante para as outras áreas da empresa também. É importante para o RH entender que ele também tem que atuar de forma estratégica, ele também tem que atuar fazendo com que aquilo que são os objetivos que os acionistas querem seja constituído através das pessoas de mãos dadas com o pessoal do marketing. O livro chama Marketing Strategy, o Philip Kotler, ele é um autor de marketing e tal. Ele é um livro, na verdade, que em grande parte ele fala de gestão, né? Gestão. Porque Isso. é justamente essa gestão humanizada onde você consegue, na verdade, trabalhar melhor com seus próprios recursos humanos, fazendo com que cada um faça o que tem de melhor, não É, é? é Então é isso isso. mesmo. Eu quero dar ao marketing não uma caixinha ali, né, fechada. Não estou usando o marketing como exemplo, porque, né, enfim, é o título do livro e tal. Não numa caixinha fechada em que ele fica numa posição desumanizada, não é? Então eu estou lá na minha caixinha que eu tenho que gerar lead. Porque isso leva, em muitos casos, aquelas técnicas que para a gente são, como consumidor, a gente se sente muito mal com elas, né? Então são as técnicas invasivas, são as técnicas que ficam, né, nos pentelhando lá para a gente poder clicar lá, e o banner, e o não sei o quê, e o spam, e tal, tal, tal quê? Porque ele se sente também desumanizado. Fala, o que que você quer? Você quer que gere lead? Sim. O que é um lead na concepção da empresa? É um cara que clicou lá e que deixou lá o contrato dele no site ou, sei lá, na landing page da empresa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa que encha esse funil aqui de gente que está clicando. Se as pessoas de fato querem comprar, cara, não sei. O meu É problema o é encher o problema dono. deles. Isso, exatamente. Então, ele também, né, quando ele se sente desumanizado, ele cria coisas que são desumanizantes, né? Então, ele fala assim, não, e aí ele cria gimmicks, né? Então, aquelas histórias clique aqui e ganha um brinde. Aí você É, clica, tal, o que que você fez? Alimentou o funil. Ah, mas o brinde era de mentira, você ficou, né? Assim, irritado com a empresa, você não quer mais saber da empresa porque era de mentira o brinde, não é de verdade. Mas, no entanto, o cara fala assim, olha, a minha parte eu fiz, eu a minha joguei o parte. lead aqui. Agora o cara que é o fechador do lead que tem que É. se virar com isso. Se não pediu mais lead, eu estou entregando. Isso impacta todas as áreas. A gente está usando o marketing como exemplo, enfim, porque o tema é marketing, né? Mas a gente percebe muito a aplicação disso por um conjunto muito amplo dos recursos da empresa, né? Então ele é um livro de gestão na sua essência. Deixa eu fazer uma conexão, inclusive, com o que você está dizendo aqui.
Quando você diz clique aqui e ganhe um brinde, e não tem o brinde, o que tem, na verdade, é uma pentelhação para o resto da vida daquela pessoa. Isso. Eu acho que a gente está pegando num ponto muito importante que é a erosão da confiança, né? E aí, você vê, o cenário que a gente está inserido hoje é muito complexo, né? A gente tem polaridades políticas, insegurança social, medo do futuro, questões ambientais, tudo isso daqui acontecendo simultaneamente, né? E aí a gente vê, nós estamos passando um período pós-pandemia. A gente, para quem não sabe, a gente está gravando isso aqui em janeiro de 2025, né? Atenção, você, internauta do futuro, né? Escutando a gente, deixa eu ver como é que eram os Neandertais, então. Mas eu tenho certeza que mesmo você no futuro deve ter ainda lidar com problemas de laços de confiança e credibilidade. Qual que é a contribuição do marketing H2H para no que diz respeito a passar confiança, né? O que que as marcas, de uma forma geral, podem fazer para poder gerar confiança? Isso é uma questão, assim, muito boa, tá? Porque realmente, assim, uma parte importante é essa crise de confiança que tem no marketing, não é? Então, você acha hoje, você naturalmente, qualquer oferta que você faça, você tem medo, porque você acha que você vai, né? Pelo menos alguém vai tentar te enganar com aquela oferta, né? Sim, Ninguém faz uma oferta assim porque é legal, porque você quer valorizar o teu consumidor e tal. Todo mundo entende que uma oferta ela é tem alguma coisa ali que vai me sacanear em algum momento. Então existe uma falta de confiança, na verdade, tá? Nas empresas, como existe também nas próprias instituições. A gente teve recentemente aqui, né, no começo aqui de 2025, do problema lá da mudança na legislação do PIX, que o governo falou e ninguém acreditou no governo. Tá? Então, assim, é uma crise de confiança muito grande, né? Porque, assim, está todo mundo se sentindo muito inseguro. Então, o que a gente quer trabalhar, né, como um princípio básico para essa construção desse relacionamento da empresa com seus consumidores e outros stakeholders, é justamente as relações de confiança. E aí, o Kotler, assim, ele tem algumas capacidades de explicação muito interessantes. Ele fala assim, então, o que que acontece também, que é uma questão que gera essa causa de confiança? Grande corporação, ela é desumanizada, tá? Porque ela se esconde atrás da corporação, não é? Ah, o sistema é assim. Não, a gente não pode, senhor, porque o nosso manual aqui não permite. Então as pessoas se escondem atrás das organizações. Então, o jogo é assim. Eu até fiz uma coluna na Exame criticando isso. O executivo fala assim, odeio o jogo, não o jogador. Eu falo, não, odeio o jogo, né? Tem que odiar o jogo, porque esse jogo está errado, tá? Então, qual que é a metáfora assim, que ele faz? Fala, olha, a confiança e a reputação ele vem da comunidade. Então, imagina que você mora numa cidade pequena, um pouco afastada das outras cidades, tá? Então, a cidade tem 20 mil habitantes e você é dono do único posto de gasolina da cidade, tá? Então, você pode aproveitar o seu poder de barganha, como dono do único posto de gasolina da cidade, e jogar o preço lá em cima, não é? Porque as pessoas não têm a chance de ir até outra cidade para encher o tanque delas, ou não é economicamente viável fazer isso. Então, você pode fazer isso. Mas se você fizer isso, em uma comunidade pequena, você não vai ser muito bem visto pela comunidade, sem dúvida. né? Então, você não vai ser bem visto pela comunidade, porque aí o cara da padaria vai olhar feio para você, o cara do clube social lá que você frequenta vai olhar feio para você, o cara da loja de carro vai olhar feio para você, porque ele sabe o que você está fazendo. Então, essa daí, na verdade, são as relações humanas. Então, por que que eu não abuso do meu coleguinha, da minha comunidade, das pessoas que estão próximas a mim? Porque eu quero ter admiração e o respeito delas. Quando você desumaniza isso, né, distante no ponto de vista das empresas, ela acha que ela pode agir dessa forma, porque ela é uma corporação. Ela não tem uma figura central, não tem ninguém culpado por aquilo. Então ela fala, não, é assim, é o jeito que o mercado é, tá? Então, e isso cria crise de reputação, né? Porque aí se a empresa se isenta de ter responsabilidade, não tem como eu estabelecer confiança com ela. Então, o que a gente fala justamente nesse livro é isso, a gente precisa restabelecer as relações de confiança, e essas relações de confiança, elas têm que ser estabelecidas especialmente pelas experiências positivas de uso, não é? Porque no fundo, a imagem das empresas, a marca das empresas é construída pelo uso que você faz dos produtos e serviços. É ali que você tem, não é que você, né, que a gente admira ou não admira uma empresa, né? A gente trabalha com serviço aqui, né, Gil? Então, quando que a empresa te admira? Não é quando ela fecha o contrato contigo, é quando ela viu que você entregou e falou, nossa, que legal, esses caras estão juntos, eles fazem o que precisam, eles entregaram qualidade e tal.
E isso funciona para o B2B como funciona para o B2C, né? Então, é nessa experiência de uso que você, de fato, ganha, né, a confiança, o respeito, o envolvimento das pessoas. Então, é ali que a gente entende que tem uma importância de trabalho, através aí de uma parte mais técnica que está do livro, que é uma visão de lógica dominante de serviço, uma visão muito apurada de experiência do consumidor, né, o CX, que está tanto na moda também, enfim, infelizmente está na moda e tal, e outros tipos de técnicas ali mais específicas de geração de conteúdo, de envolvimento, que levam normalmente você ter essa visão, então, mais de relacionamento. E ela é uma visão também de longo prazo, porque, obviamente, como qualquer relação humana, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, você, na verdade, tem que quebrar, né, de certa maneira, o imediatismo que também é inerente, especialmente às empresas de capital aberto que está vendo lá o mês, o trimestre, não é? Então, o que é importante é fazer o trimestre, certo? Então, usando os termos que a gente faz o diabo para fazer um bom trimestre. E fazer isso, né, o que vai acontecer? Você vai erodir os relacionamentos que você tem com o teu consumidor, porque você força ele, por exemplo, a comprar antes do fim do mês, né? Olha que coisa engraçada, essa coisa do meta do vendedor do fim do mês. Ele está tentando obrigar o cliente dele a comprar no prazo dele, não no prazo do cliente. Porque tem que entrar no mês, ó, hoje é dia 31, os vendedores estão malucos por aí, não é? Porque hoje tem que bater a meta. Porque hoje conta para o de janeiro. Amanhã já não conta. Então eu tenho que fazer hoje. Então eu obrigo o meu cliente a comprar hoje. Eu forço ele e tal. Desumanizador, né? Eu forço Uhum. eu quero fazer o resultado, eu forço o meu fornecedor a me mandar a cobrança para daqui 90, né? Essa aí você conhece, né, Gil? Então eu tenho que mandar a nota para 90, 120, 150 dias, não é? Isso é desumanizador. Você não está levando em consideração a comunidade. Então, obviamente, você vai ter um certo problema ali dentro do aspecto. Então, essa é um pouco da questão, tem uma visão de longo prazo. E aí a gente percebe, né, como as empresas de capital fechado com dono, elas costumam ser muito mais facilmente impactadas por esse contexto, né? Porque mesmo o CEO, em muitos casos, um diretor e tal, ele está lá eventualmente por curto prazo, né? O bônus dele é dado por um ano, né? Normalmente ele é o fechamento anual. Então, a visão dele sempre é mais de curto prazo. O dono, não. O dono está lá para a vida, não é? Então ele tem que ter uma visão também mais de longo prazo que acaba ajudando um pouco nessa construção do relacionamento de longo prazo. Dá para fazer outro podcast só dos insights que eu estou aqui maquinando em função do que você acabou de dizer, que foi absolutamente genial. Porque, assim, eu vou dizer três coisas aqui que ficaram muito presentes na minha cabeça, né? Primeiro, é claro que o dono da empresa não tem o desejo que essa realidade que você acabou de descrever aconteça. Ele não tem esse desejo. Então, existe uma diferença entre o que o dono quer, o que o presidente faz, o que os diretores fazem, e vai cascateando e repercute diretamente naquilo que o vendedor faz, né? Eu me lembro, cara, o Cotter uma vez falou uma coisa assim, como tudo aquilo que ele fala, genial, que a função do vendedor é vender, né? Ou a função de vendas é vender, e a função do marketing é de gerar valor para o cliente, né? São Uhum, coisas completamente diferentes. Então, quando você faz vendas, você não está se preocupando com o consumidor, você está preocupando com a sua meta de vendas. E quando você faz marketing, não, você está preocupando com a relação que vai ser construída com ele, esperando-se que seja a mais longa que for possível, né? Agora, uhum, eu quero que você fale uma coisa aqui. Você disse rapidamente agora, o livro está baseado em três teorias, né? O avanço da digitalização, é fácil da gente entender a importância disso, né? O design thinking também é fácil de entender, né? Mas eu queria que você se concentrasse na terceira das três ferramentas que você falou, a lógica dominante de serviço. Você acabou de citar isso aqui agora. Explica um uhum. pouco melhor o que que é isso. Também é uma teoria que assim, ela remonta, tá, para quem às vezes gosta um pouco mais da coisa acadêmica, etc., tal, da história, ela remonta, na verdade, a uma discussão muito antiga, talvez do texto mais lido ou mais influente do marketing, de um cara chamado Theodore Levitt, que chama-se Nossa, Marketing Myopia, ou Miopia em Marketing, certo? E que basicamente, um desde então, a clássico, ideia, clássico. não é? Esse é uma coisa que não, enfim, continua lá, né? Então o cara já antevia, ou já entendia, na verdade, que era assim que as pessoas compravam. O difícil é incutir isso nas empresas que fazem os produtos, né? Mas, enfim, que basicamente é aquela lógica que depois, né, outras teorias que também trabalham com isso, o Jobs to be Done, do Clayton Christensen, tá? Mas, e aí tem toda uma
uma teoria chamada lógica do grande serviço, que iniciou-se com dois pesquisadores, o Vargo e o Lusch, e o Valdemar Forte, que é um dos autores aí do livro também, ele é um grande especialista, então, nessa área. E o que ela discute basicamente é o seguinte, e aí vou colocando os termos assim, o que importa não é o produto, é o uso que as pessoas fazem do produto, tá? E, na verdade, as pessoas fazem o uso do produto do jeito que elas acham que tem que ser utilizado o produto. Então, muitas vezes o produto ele consegue atingir o ápice da entrega de valor quando as pessoas usam o produto do jeito certo para a coisa certa. E às vezes ele não entrega valor porque ele justamente ele acaba fazendo o uso errado, então ele não extrai o máximo valor daquele produto e aí ele fica insatisfeito, tá? Então a ideia disso é o seguinte: eu não tenho que olhar simplesmente ou, né, como ponto principal aquilo que eu estou produzindo. Eu tenho que olhar como o consumidor está usando aquilo que eu estou produzindo. Eu falei produzindo aqui numa linguagem mais industrial, mas assim, é isso, né? Você está concebendo lá um treinamento, você está pensando num serviço lá do resort e tal, então qualquer coisa está nessa história. Eu não tenho que pensar aqui, eu tenho que pensar no uso que se faz, tá? E eu tenho usado, assim, para tentar exemplificar, uma das coisas mais simples que existem, tá? Coca-Cola, né? O importante da Coca-Cola não é necessariamente o líquido preto lá com gás dentro da lata, tá? É o uso que você faz dele. E a gente hoje, por tudo que a Coca-Cola já fez de comunicação, a gente faz o uso correto da Coca-Cola, né? Que é o quê? Eu compro lá eventualmente no supermercado, eu boto na geladeira, ela fica geladinha, eu abro sem chacoalhar a embalagem, não é? Boto no Importante. copo, te boto lá um gelo dentro dela. Aí eu tenho um bom uso da Coca-Cola, né? Aí ela é refrescante, ela é gostosa, ela é agradável e tal, né? Ainda que não seja lá muito saudável. Mas do outro lado, o que eu poderia fazer? Tá? Aí eu poderia comprar lá, não é? No supermercado, se eu não soubesse nada sobre a Coca-Cola, eu levo para casa, eu deixo lá perto da janela, bater um sol na lata e tal. Eu falo, bom, tem produto que tem que chacoalhar, né? Então eu dou uma chacoalhada na lata de Coca-Cola, abro, não é? Aí faz aquela bagunça toda na minha cozinha. Eu falo, bom, agora que eu Lamento limpei a também, né? então, agora que eu limpei a cozinha, eu vou tomar um gole dela. E ela tá horrorosa, porque está quente e sem gás, ok? Então, o que que eu fiz, na verdade? Eu fiz um mau uso do produto. Mas o que que eu vou pensar? Falo, que porcaria esse produto aqui. Eu sei que as pessoas gostam tanto disso aqui. Puta coisa horrorosa. Tá? Mas por quê? Porque eu fiz mau uso do produto. Agora, esse mau uso é culpa do consumidor? Não, é culpa da empresa. Que tem que ensinar a pessoa a usar corretamente o produto, tá? E aí, a Coca-Cola faz isso continuamente até hoje, tá? Tanto do ponto de vista funcional, ela sempre mostra na propaganda a Coca-Cola geladinha, você abrindo e já consumindo, não é? Você colocando lá no copo com gelo, né? Ela continuamente explica para a gente como utiliza. É um produto simplesinho de usar, tá? Então a gente sabe usar. Agora, muitas vezes o que a gente vê nas empresas é que as empresas não se preocupam em falar para as pessoas como usar adequadamente o seu produto. E aí você não extrai o máximo de valor dele, tá? Que nem um treinamento aí que vocês são tão bons em fazer. Se o cara for lá, né, o usuário do treinamento, o colaborador, não sei o quê, ele usar mal o treinamento, ele vai no treinamento, fica, né, o tempo todo lá no WhatsApp ou no computador, aí ele não faz a atividade que foi proposta, aí ele chega atrasado, aí ele sai no banheiro, fica uma hora fora. Gente, o treinamento não teve um uso bacana. Mas aí é isso, é culpa daquele cara? Não, ele tem que ser instruído como é a melhor forma de usar o treinamento, qual que é a melhor forma dele usar o software, qual que é a melhor forma dele usar, sei lá, o app que você está fazendo. Então, assim, essa daí é a lógica de serviço. Então, o importante é o uso que as pessoas dão, e às vezes esse uso ele está sendo mal feito. Então, eu tenho que justamente agir durante esse uso para que ela faça melhor uso da tecnologia. Então, o livro ele explica uma série de conceitos muito mais complexos do que isso, mas assim, né, num papo aqui rápido, essa é a lógica do meu serviço. Marcos, isso é genial, porque, e aí eu vou conectando uma coisa na outra, né? Você falou da Coca-Cola, você falou do treinamento, aí a gente dá um treinamento para um cara que é gerente de contas de um banco. E às vezes ele abre a conta do cliente e depois de um certo tempo o cliente fala: esse banco é ruim, esse banco cobra caro. E às vezes falta o cara perceber que ele é o agente de marketing no banco, no relacionamento com o cliente dele, para poder dizer para o cliente como que ele pode extrair o melhor dos serviços que o banco pode oferecer, né? Então, Isso, eu é acho isso. que todo mundo que tem contato com o cliente, seja ele interno ou externo, é sim agente de marketing e tem que entender Sim, o que fazer, o seu exato, serviço se valer, né? exato.
Mas o Genial. gerente de conta, o gerente de conta é um ótimo exemplo, porque na verdade ele deveria ser justamente a pessoa que está explicando, seja no B2B, né, para conta PJ, para conta PN, como você faz o melhor uso, quais serviços estão incluídos, como você pode extrair o máximo de valor. Mas aí, em alguns casos, há uma crise de confiança, né, entre o cliente e o É, gerente. Porque o gerente ele é forçado a fazer o quê? Ter metas lá absurdas de venda. Então o gerente só entra em contato com você para vender alguma coisa. é, Normalmente alguma coisa que não é importante para você, é importante para ele. Então, o que que você faz? Você corta o canal de comunicação. Você não atende o gerente, você não fala com ele, você bloqueia o WhatsApp que ele pode te mandar. Por quê? Porque ele não está fazendo um serviço para você, ele não quer um relacionamento com você. Ele está simplesmente, né, usando o canal que ele tem para fazer venda. Então, isso daí em banco é muito tradicional, né? Você acaba excluindo. Você fala, não, eu entro em contato com você, você não ligue para mim. Por quê? Porque se você me liga é uma pataquada é diferente, só para não é? vender. Olha, eu tenho um assessor de investimentos aqui para conversar com você sobre como você pode investir melhor. O que, que boa parte das pessoas fazem? Não, eu não quero. Porque você não É, vai dizer para mim qual que é o melhor investimento. Você vai me vender o melhor investimento para você. Né? O melhor pagar uma taxa para você, o que melhor te dá bônus, o que melhor te dá e tal. Então, veja, essa é a crise de confiança. exato. Fechamos esse ciclo aqui, né? Quer dizer, a confiança que gera, conectado à questão de como é que você gera valor em serviço. E aí, cara, já que o círculo está fechado aqui, eu vou te fazer mais duas perguntas, porque, embora a minha vontade é de conversar com você aqui mais umas 16 horas. É, eu queria que a sua visão sobre uma das causas que produzem esse efeito que a gente acabou de falar, que são as lideranças, né? Qual que é o papel do líder, dos líderes nas empresas? Para poder desenvolver nas pessoas essa questão de enxergar-se como agente de marketing, né? Uhum. Eu aqui, das profundezas da minha ignorância, tenho o entendimento de que tem uma coisa forte relacionada à questão do clima organizacional, do ambiente e principalmente da cultura. Mas eu queria saber a sua opinião. Bom, acho que o primeiro ponto é que você tem, assim, na verdade, que justamente dar a responsabilidade e até, assim, meio que a autonomia das pessoas se verem como agentes de construção de marcas, tá? Porque muita gente acha que o processo de construção de marca, ele é responsabilidade de uma área lá chamada marketing, e eu aqui do meu lado não tenho nada a ver com isso, tá? Não só, às vezes, os operadores, né? O gerente, ele está na linha de frente e tal, mas muitas vezes, ó, mesmo, sei lá, o superintendente, o vice-presidente da área, né, comercial e tal, ele acha que é assim. Só não, não, o meu vendedor não tem nada a ver com isso. Mas felizmente a gente já tem, né? Até eu sinto aqui por causa de questão de demanda e tal, muita gente pedindo às vezes treinamentos de como que os meus vendedores se transformam em agentes de marketing. Como que minha equipe de atendimento lá ao consumidor, que recebe um monte de reclamação, lá o call center e tal, se transforme num agente de marketing, um agente de criação de marca, ou basicamente num agente de criação de relacionamento, tá? Então você percebe que alguma. Então, assim, você tem que dar justamente esse papel, esse entendimento, esse treinamento. Fala assim, olha, isso aqui é importante, você tem esse papel, você é o grande agente disso. Porque, veja, Exato. não tem propaganda bonita que resolva um mau atendimento, É tá? isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma lógica, assim, também muito antiga do marketing de serviços, tá? Que é o seguinte: como é que você pode imaginar que um colaborador insatisfeito pode gerar um relacionamento insatisfatório com o cliente dele? Impossível de acontecer. Se o cara vai trabalhar de mau humor, preocupado com as contas que ele não consegue pagar porque o salário dele é insuficiente, tendo que fazer lá, sei lá, um deslocamento enorme e tal, e tem que chegar no horário, porque senão ele é descontado. Não estou dizendo que é errado descontar, o que é errado, tal, tal. Mas assim, se você não tiver um corpo de pessoas que estão ali no dia a dia da operação, felizes, né, satisfeitos, naturalmente ele vai proporcionar um relacionamento insatisfatório com os clientes. Tá? E o engraçado é que às vezes você fala isso, a pessoa fala, nossa, é verdade, eu falo, mas não é só verdade, não, não é assim, né? Assim, sem querer demérito. Óbvio, cara. Uma pessoa insatisfeita não gera um relacionamento satisfatório. Né? Então, você tem que trabalhar justamente nesses quesitos. As pessoas têm que trabalhar, né? Não digo que já está, né? Né? Assim, super, uau, assim, né? Assim, basicamente, encantada de felicidade, né? Mas ela tem que estar satisfeita, senão ela não cria um efeito satisfatório. Sem dúvida, sem Então, dúvida. então, isso é outra coisa que precisa estar presente, tanto na forma de tratar, como nas próprias políticas de recursos humanos, né? E é isso, eu tenho que focar. Se eu não focar na satisfação do meu colaborador, jamais eu vou conseguir.
Isso vale até para outras áreas. Você está falando muito de vendas porque impacta muito vendas, tá? E vendas normalmente são áreas volumosas das empresas. Mas também faz parte para o próprio, por exemplo, pessoal de compras, tá? Porque, não sei se as empresas precisam, mas você tem um fornecedor insatisfeito, ele presta um serviço ruim. Ele não deixa de cumprir o contrato, ele cumpre o contrato, mas ele cumpre o contrato de um jeito ruim, né? Então, o que você quer também? Cara, se eu estou contratando um fornecedor porque ele tem alguma coisa para entregar, eu quero que ele me entregue o melhor dele. E ele me entrega o melhor como? Quando ele está satisfeito. Então, se eu botar um cara de compras lá com uma meta absurda, eu lembro que tinha aquelas máximas de compras, né? Ó, se você é comprador, não quebrar duas empresas durante o ano, você é um mau comprador. Obviamente, isso não cria um bom relacionamento, não é? Porque eu vou exaurir a empresa lá, fornecedor, o máximo que eu conseguir, e se ela quebrar, faz parte do jogo, não é? Não, não faz. Porque, obviamente, a empresa está sendo exaurida lá, ela está entregando um mau produto, um mau serviço. E se o cara de compras também tiver, né, essa insatisfação presente, ele vai projetar essa insatisfação nos outros. Então, é isso também, você tem que ter desse lado, e de todos os lados, no fundo, essa relação mais positiva. Então, a ideia do marketing Waste também, de modo geral, é isso, relações mais positivas, né? As empresas surgiram, isso é uma frase que o Kotter tem falado também, as empresas surgiram para fazer a vida das pessoas melhores, né? As pessoas que compram e as pessoas que estão ali envolvidas no meio empresarial. Tem que ser uma relação de ganha-ganha. Se não for, esse ecossistema ele está doente, em algum momento ele vai quebrar. E a gente viu isso várias e várias vezes em diversos setores por aí, né? A gente escreveu um livro, algum tempo atrás, chama O Mapa da Motivação. E a gente, de cara, deixa evidente de que motivação é uma coisa pessoal, é uma coisa de cada um de nós, e que o gestor, ele não precisa tratar propriamente a motivação, mas o engajamento. E o engajamento é a vontade de trabalhar. E aí, se conectando 100% com o que você falou, a gente trabalha engajado quando você é reconhecido pelo seu trabalho. E para poder ter reconhecimento, tem que ter noções claras de justiça, né? Porque o gestor, ele faz uma linha, essa linha aqui é a linha da justiça. Se você fizer uma coisa acima dessa linha, você é reconhecido. Se você fizer abaixo, você tem a oportunidade de desenvolver aquele funcionário. Então, quando você faz isso daqui, você já cria todo um plano de gestão. Uma segunda coisa que gera vontade de trabalhar é autonomia, né? Imagina, você, quando estava na Whirlpool, chegava um gestor seu e falava assim: Marcos, que coisa sensacional que você fez aqui, velho. Pô, pega isso aqui, faz aqui, aqui, aqui também. Eu confio no seu trabalho. Pô, só escutar isso aqui já dá aquela energia, né? É você se perceber aprendendo aquilo que você faz, né? Pô, você tá aí na SPM, aí os caras, ó, tem esse desafio aqui para você, aí você vai lá e estuda pra caramba. Dá tesão isso, velho, dá tesão. Uhum. E uma quarta coisa, que é a conexão com o propósito, né? Porque o gerente do banco, se achar que o que ele tem que fazer é vender, porra, velho, isso é pequeno, isso é pequeno. Se ele pensar que eu estou ajudando o meu cliente a ter uma vida melhor, é uma coisa completamente diferente. E não é, o que eu estou Uhum. falando não é uma viagem na maionese, é Uhum. verdade, é verdade. É Porra, isso. É isso. adorei sua resposta, Porque adorei. é isso. O bom uso do serviço financeiro, por exemplo, a gente pegou isso muito como exemplo. Pô, o bom uso do serviço financeiro, ele é, assim, essencial para uma vida melhor das Essencial. pessoas, não é? É, é, Só que, às vezes, é isso. Em vez de você, né, tentar projetar o bom uso do serviço financeiro, você projeta a meta interna, né? é Aquilo que isso dá aí. mais spread, aquilo que dá mais tarifa, aquilo que dá mais não sei o quê e tal. E, assim, você pode ganhar, essa que é a questão, né? Você pode ganhar de outras formas, né? Ex- ex- Você pode ganhar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, a gente está tentando trabalhar aqui uma perspectiva de ganhar de uma forma positiva, né? Gente, E é aquela história do gentileza, a gente gera gentileza, né? Então, se você conseguir ser uma empresa que tem um pouco essa postura, cara, é incrível quando a gente vê esses certos, como as relações todas melhoram. sim, Tudo fica mais simples, mais fácil, menos conflituoso, né? Então, assim, os mercados que conseguem, né, os ecossistemas que conseguem trabalhar dessa forma, eles são incrivelmente produtivos e as pessoas são incrivelmente envolvidas, porque eles é, são legais, né? é. Então, é meio isso, né? Cara, estamos chegando no fim do nosso papo aqui. Eu tenho uma última pergunta para te fazer. Essa é uma que a gente faz para todo mundo que é entrevistado, então você não vai escapar Uhum. dessa. Marcos, querido, o que que é liderar? Então, isso daí eu falei, né? Você falei, cara, não sei, né? As brincadeiras à parte, assim, tal. Eu acho que a gente
partindo, na verdade, para uma mudança bastante importante do tipo de liderança, a liderança empresarial, né, que a gente pode expandir para outras coisas, mas assim, a gente está partindo, né, ou pelo menos assim, ainda que com idas e vindas, está partindo para uma visão de liderança que ela justamente é uma liderança mais engajadora, né, que ela dá autonomia, né, então eu acho que uma coisa que não é liderança, né, é o líder que sabe tudo, né, é o líder que controla tudo, é o líder que tem que entregar as respostas, e eu falo isso porque a gente tem, às vezes, a oportunidade de fazer até fóruns aí com C-levels e tal, e você ainda sente em alguns dos CEOs de empresas às vezes, essa cobrança para que eles saibam tudo, né? Porque isso é uma coisa do passado, né? Então a liderança lá do passado era a liderança autocrática do cara que era o ungido, né? E sabia tudo, né? Então às vezes eles mesmos, quando eles não sabem as coisas, eles se sentem ainda meio pressionados, não deveria saber, tá? Então assim, às vezes o próprio líder tem essa dificuldade. Mas eu acredito muito mais justamente nessa liderança mais engajadora, né? Então você tem que saber justamente, né? Eu acho muito legal também essas lideranças pelos exemplos, né? Porque a gente hoje tem tanto exemplo ruim, né? A gente tem tanta gente ruim em posições de liderança, seja de empresa, seja de governo e tal. E é muito bom quando você vê um líder humano, quando você vê um líder que tem um propósito maior, que tem uma visão de mundo positiva, um líder, né, mais empático, né? Então, eu acredito muito numa liderança, assim, muito, né, do exemplo relacional, de bons exemplos relacionais, né? Então, assim, né, se você for um líder feliz, satisfeito né, e contente com aquilo que você tem, né, e até, enfim, você até pode levar a empresa para outro patamar, ninguém que não precisa ter objetivos. Mas eu acho muito que a liderança essa liderança natural dos bons exemplos, elas são realmente importantes, tá? Mas, enfim, então eu acho que essa é a mudança que a gente tem visto aí no mercado. Adorei, adorei. Marcos, muito obrigado de verdade pelo papo. Aprendi pra caramba com você, como sempre acontece quando a gente bate papo. Ah, também é um prazer sempre estar junto contigo, Edil. Legal. Bom, dá o seu tchau pro pessoal aqui que a gente vai acabar. Tá, Jeca. Bom, todo mundo está assistindo aí, eu agradeço mais uma vez ao Edil, assim, sempre um parceiraço aí de várias coisas já. Enfim, estou muito contente de poder expor um pouquinho desse livro aqui para vocês. E para quem quiser, né, assim, estamos sempre à disposição aí, seja pelas redes sociais, se procurar Marcos Bedendo ali, vocês me acham no LinkedIn, vocês me acham no Instagram. Vou deixar aqui meu e-mail, marcos.bedendo@brandwagon.com.br. Então, quem quiser também me acionar para discutir questões ligadas a isso, né, projetos, a consultoria, treinamento e tal, também fico super à disposição. E como vocês perceberam, eu adoro falar sobre esse assunto, tá? Então, sempre que me provocam, eu acabo falando, né, eu sempre respondo os e-mails, respondo as mensagens. Então, também sempre deixo em aberto aí para quem estiver assistindo, eventualmente fazer um contato aí e a gente poder debater mais sobre esses assuntos. Obrigado, Marcos. Pessoal, então não se esqueçam, dá uma olhada aqui, Marketing H2H, o único brasileiro que escreveu com Kotler. Marquinhos, obrigado. Legal. Um Valeu, abraço obrigado, Edith. grande para Um você. Pessoal, abraço. semana que vem a gente tem mais um vídeo bem legal. Obrigado.